Gravação. E vamos à aula de hoje, né? A aula de hoje é sobre os elementos, né, pessoal? Que compõem o concreto armado, né? Que compõem o concreto primeiro, né? Primeiro é o concreto, né? Porque daí vocês sabem, né? Que vira concreto armado a partir do momento que eu coloco o aço, né? Você tem o concreto. Ele vira concreto armado quando você coloca aquelas barras de aço, aqueles ferros de construção que se chama, fala mais, vergalhão, né? E daí ele vira um concreto armado. Mas hoje nós vamos analisar apenas os elementos que compõem o concreto. Tá? Aqui é uma estrutura pré-fabricada, né? Que, pessoal, porque existe uma, acho que eu já comentei com vocês. Uma coisa é construção pré-fabricada, outra coisa é construção pré-moldada. Mas nós vamos ver durante o curso a diferença. Tá? Então vamos lá. Algumas definições, como sempre, né? O concreto, né, como todos sabemos, é um material durável, resistente e obtido a partir da mistura do cimento Portland, né? Cimento Portland, agregados miúdos e graúdos, e também água. E pode também conter, arquiteto, em algumas situações, adições minerais e aditivos químicos para a melhoria de suas propriedades. Que é outra coisa que nós vamos ver isso daqui também. Então, os agregados miúdos seria areia. E o graúdo é a brita, certo? Então vamos lá. A quantidade de seus componentes, né? Quanto de cimento, quanto de água, quanto de brita e quanto de areia, é conhecido como traço. E tem uma, né, você vai compor esse teu traço do concreto que vai te dar as propriedades que você necessita na sua obra. E outra coisa, esses agregados, eles influenciam diretamente nas propriedades do concreto, né? Nós já sabemos, né? O concreto em si apresenta baixa resistência à tração. Né? O concreto, se ele não suporta a tração. E para solucionar esse problema, que a gente põe o aço. Né? Por isso que tem um aço no concreto armado. O concreto vai resistir à compressão e o aço vai resistir à tração. E os dois juntos formam o concreto armado. E alguns dados históricos, né? Por exemplo, as pirâmides do Egito, eles usavam como material aglutinante, né? O gesso calcinado, que é o gesso queimado, que eles usavam isso já há 5.000 anos atrás, né? Há 5.000 anos. Eles já usavam o gesso calcinado. Na Roma e na Grécia, né? Eles hidratavam as cinzas vulcânicas. Na Itália, principalmente o do Vesúvio, né? Do vulcão Vesúvio, que tinha grande atividade na época, né? Atividade vulcânica. Então, você vê que o uso desses elementos aglomerantes, né?
resistentes já eram conhecidos há muito tempo, mas não eram ainda similares ao nosso concreto atual. E daí nós tivemos aqui, ó, esse inglês, né, John Smithson, ele, através de uma mistura de calcário e argila calcinada, ele já tinha feito, em 1756, ele já tinha construído esse farol, que existe até hoje, por sinal. Né? Daí, Vicat, né, mais conhecido como Vicat, em 1818, inventou o primeiro cimento artificial, porque antigamente eles pegavam a matéria-prima da natureza, né? E ele não, ele produziu os componentes que formam o cimento aqui. Já em 1824, né, foi inventado o cimento Portland, que Joseph Aspdin patenteou. Né? Cimento Portland, sabe? Por que cimento Portland? Porque o material, as rochas pozolânicas que hidratavam e faziam o cimento ainda, foi encontrado na ilha de Portland, na Inglaterra. Por isso que chama cimento Portland, né? Por causa dessa ilha inglesa. E aí começaram, né, as obras. Olha, essa ponte foi concluída em 1822, ela não tem armadura, ela não tem aço, ela é apenas o concreto. Está inteira até hoje também. Né? Daí o Vicat, aqui reforçando, ele apresentou, né, o cimento artificial com a seguinte composição: calcário e argila, que já entrava no alto forno, né, no forno, ele já tinha muita semelhança com o atual, que era calcário e argila. Então, vamos algumas definições de que seja uma definição de concreto. Né? É um material compósito, né? Concreto é um material compósito, composto, né? Compósito porque ele é composto de vários itens, né? Vários elementos. Por um aglomerante, que é o cimento Portland, o agregado miúdo, que é a areia, o agregado graúdo, que é a brita, e a água. Né? Dependendo das características desejadas, pode-se adicionar aditivos químicos e adições minerais. Que seria? Qual seria um aditivo desse? Por exemplo, você está fazendo um prédio, né? Está fazendo uma edificação vertical e você precisa tirar as escoras rapidamente para subir. Então, você vai pôr um aditivo que é acelerador da cura do concreto. O que esse aditivo faz? Ele faz o concreto adquirir a resistência dele mais rapidamente. Tá? Qual seria um outro aditivo? Você está nesse mesmo prédio, né? Você está nesse mesmo edifício. Você vai fazer um bombeamento do concreto que vocês vê pelas ruas aí, o caminhão betoneira para aqui, né? Daí precisa bombear lá para cima. Então ele vai pôr um aditivo que dá maior fluidez a esse concreto. E ele consegue ser bombeado mais facilmente até os últimos andares da edificação. O concreto Portland, o cimento Portland, é um aglomerante hidráulico. Tá? O que é um aglomerante hidráulico? Ele é hidráulico de água. Ele precisa de água para ganhar resistência, né? Para curar. Né?
para endurecer. Eu só peço para que evitem falar o concreto secou. O concreto não seca, o concreto cura, né? O concreto cura. Vamos lá. Por exemplo, vocês tiveram alguma disciplina já disso, Lisandra? Não, o sétimo não teve. A gente teve, na verdade, uma matéria sobre técnicas construtivas, mas que passou muito por cima. A gente não Ah, chegou tá nem a bom, ver características nem propriedades do material. tá bom. Ok. Então, ele é um. Porque você pega o gesso é um aglomerante aéreo, né? O gesso é um aglomerante aéreo, ele precisa do ar para pegar a resistência. No tanto, no gesso, se você jogar água, ele desmancha. Tá? Então, o cimento em contato com a água e a partir de reações químicas exotérmicas, reação química exotérmica, o que é? Produz calor. Por isso que numa concretagem esquenta o elemento estrutural que você está concretando, ele fica quente. Daí ele começa a evaporar, mas só que o concreto, para ganhar resistência, ele precisa de água. O que a pessoa vai lá, joga, tem que jogar água. Porque o concreto, para ganhar resistência, ele precisa de água. E como é uma reação exotérmica, ele começa a produzir calor, essa reação. Só que esse mesmo calor faz a água começar a evaporar. Só que você não pode perder água. Então, em algumas situações, eu já fiquei molhando a laje com uma mangueira. Ou você compra uma manta têxtil, que vende em casa de material de construção, você cobre, né, vamos dizer, cobre a laje, joga a água, ela fica úmida e ela fica o tempo todo fornecendo a água para a tua laje adquirir resistência e curar. Vamos lá. Não me deixa falar muito, hein? Ó, ele aglomera partículas e se hidrata, formando um material rígido e resistente. Se alguém quiser fazer alguma interrupção, aí fica à vontade. Então, Professor, oi, Marcelo, qual é o fala, tempo de Marcelo. cura de um concreto, por exemplo, como esse? Para adquirir a resistência que você colocou no projeto, são 28 dias. Tá. Tá? Por isso que muitas vezes a pessoa não pode esperar 28 dias, ela põe um acelerador de cura, né? Entendi. O ideal é aguardar 28 dias, né? Para você tirar a escora, tudo, né? E Obrigado, professor. nada. Os principais componentes do cimento são cimento, agora é o cimento só, tá? São o calcário, a sílica, a alumina, o óxido de ferro. Seu processo de fabricação consiste na moagem, né? Na moagem do calcário e da argila. Daí você mistura todos os seus componentes, né? E na calcinação. Calcinação é elevar, calcinar, né? É elevar a altas temperaturas, né? E a queima deles a elevadas temperaturas. E aqui está, por exemplo, não sei se está dando para ver, né? Você vê o calcário, a argila, o minério de ferro, vai dar o clinker, né? Que aqui você calcina, aqui é alta temperatura. Daí ele gera o clinker, né? Daí você pega o clinker, mistura com gesso, o gesso é só para, dependendo da aplicação que for o cimento, né? Ele vai dar uma trababilidade melhor ou não, depende da aplicação, como nós vamos ver aí na frente. Daí você mistura esse cimento e o gesso,
faz uma moagem, é lógico, né? Faz uma moagem e você obtém o cimento aqui. Tá? Então, é o calcário, a argila, o minério de ferro, forno de alta temperatura e o clinker. Mais gesso, clinker mais gesso, moagem, né? E o cimento. O processo agora de calcinação, né? Resulta na produção do clinker granulado, que é moído para acelerar reações de hidratação também, né? E, na sequência, pequenas quantidades de gesso, em média 5%, são adicionados ao cimento para regular o tempo de endurecimento ou cura na hora que você for usar na sua aplicação. Após a adição do gesso, diferentes materiais podem ser acrescentados dependendo do tipo de cimento que se quer obter. Aqui está o clinker, né? O clinker Portland, como também é conhecido, é obtido a partir da queima de matérias-primas moídas em forno rotativo a temperaturas de 1450 graus. A principal matéria-prima é a rocha calcária e também argila e óxido de ferro e alumínio. E aí vamos, tipos utilizados na confecção, né, do cimento, né? Então tem aqui, ó. Daí aqui tem a forma de identificar o cimento que a pessoa, que o projetista está especificando no projeto. CP é cimento Portland, tipo do cimento, adição e a classe de resistência, né? 30, 25, CP20, né? E assim, vamos ver aqui, tem uns exemplos também aqui na apostila, né? Então, o CP1, né? Ele dá aqui as aplicações que são, né? CP1, né? Você vê aqui, o CP1, ele é mais... Ele, inclusive, ele não é mais utilizado no Brasil, pois tem uma grande quantidade de clinker, né? E não tem adições de gesso e pozolanas, né, em pequenas quantidades, elevando o custo de fabricação. É um concreto, é um cimento de baixa qualidade, né, que não atinge grandes resistências. E além também, ó, ele é muito, ele agride muito o meio ambiente, né, a produção desse clinker aí aqui. Então, ele já não é mais especificado no Brasil, tá? E aqui começam os mais utilizados, né? Que ele, o CP2. E daí ele tem esse E aqui, ó, né? A adição contém adição de escória, ó, E de escória de alto forno, né? Um baixo calor de hidratação, tornando ideal para locais onde há necessidade de um desprendimento de calor lento, né? Você não pode aquecer um ambiente. Você vai fazer uma concretagem, por exemplo, dentro de uma câmara frigorífica enorme, né? Tem câmaras frigoríficas de 1.000 metros quadrados, por exemplo, né? Até maior, né? Falei até uma pequena. E aí você não pode que lá dentro desprenda muito calor, então você vai usar esse tipo de concreto, de cimento, né? E aí vai a descrição de um por um, pessoal, né? O CP2E, né? Ele tem adição de material pozolânico, né? E que são rochas, né, vulcânicas, né? E é indicado para concretos protendidos, tipo concreto, sempre um exemplo, concreto protendido, aquela do MASP na Paulista lá.
aquela viga lá em cima é em concreto protendido. E também ele é bom para construção subterrâneas e marítimas em que haja presença de água. Já o Confiller, o F, ele é bom para revestimento de pisos, né, pavimentos de concreto em meios não agressivos, né? Porque meios agressivos, ambientes fabris, em algumas situações, eles agridem o concreto, né? E aqui vai as outras inscrições, tá, pessoal? Né? CP4 tem esse aqui, ó. Ó, vamos nesse daqui, ó. O CP4, ele é usado, ó, em ambientes agressivos. Eu vou fazer uma obra, por exemplo, em Cubatão, eu vou usar CP4. Entenderam a necessidade de cada aplicação? Né? É para obras, numa indústria. Você vai dentro de uma indústria que tem um ambiente agressivo, né? Ambientes agressivos industriais, ou submetidos à ação de água corrente, você vai usar o CP4. E o CP5-ARI, o que é o ARI, pessoal? É alta resistência inicial. Você vai precisar de uma concretagem que em uma semana, por exemplo, aqui, ó, está até escrito aqui, ó, enquanto outros tipos de cimento levam 28 dias para atingir a resistência característica, o CP5-ARI leva apenas 7. Então, você tem necessidade por alguma... Ele é mais caro, é lógico, né? É um... Professor, Oi? por que que o CP4 ele não é muito utilizado também aqui, por ele ter todas essas características que acabam sendo boas, né, para qualquer tipo de lugar? Porque ele é caro. Porque ele é mais caro. Ah, Entendeu? tá. É o custo. E nós aqui... Qual que é a função nossa, pessoal? Fazer especificar as coisas como a gente deseja, num custo que atenda a necessidade do teu cliente, né? Entendeu? Você não precisa que coloque um concreto caro, quem vai pagar é o seu cliente, né? Se o ambiente não é agressivo. Só que é bem mais caro, entendeu? A parte econômica, ela nos orienta nessa questão, tá bom? Vamos lá. Então tá aqui, pessoal. Que é outra coisa, né? Que a gente tem que saber de cor, né? Vamos lá. Deixa eu mudar minha caneta aqui. Vou colocar... Tem todas as cores ali. Ah, vou colocar essa aqui. Tá, mudou a cor. Então, você vai fazer aquilo que ele fala, a pasta de cimento. O que é a pasta de cimento? É água mais cimento. Se pegar essa pasta de cimento e você colocar areia, você vai fazer uma argamassa. Se nessa argamassa você colocar a brita, você vai fazer um concreto. Se nesse concreto você colocar o aço, você vai ter o concreto armado. Posso perguntar na prova, é isso? Que doideira, hein, professor, esse negócio aí. Hã? Como é Mas que é sequencial aí? é? Eu vou É repetir. sequencial. Vamos lá. Não, é sequencial aqui na parte acadêmica, né? Sim. Não é na parte da obra, não é a sequencial.
Para você fazer o concreto, você vai misturando numa sequência, né? Em termos de nomenclatura. Então, se você pegar água mais cimento, né? Você faz a pasta de cimento. Se nessa pasta você jogar areia, você vai montar a argamassa. Se nessa argamassa você colocar, vou fazer assim, ó, se colocar assim, ó, né? Se nessa argamassa você pôr a brita, você vai ter o concreto. Se nesse concreto você colocar o aço, você vai ter o concreto armado. Né? Então, água mais cimento dá a pasta. Se você nessa pasta colocar areia, você vai ter a argamassa. Se nessa argamassa você colocar a brita, você vai ter o concreto. Se nesse concreto você jogar o aço, você vai ter o concreto armado. Beleza, professor, obrigado. É que eu não estava enxergando as linhazinhas ali, ó, que Não está ligavam. vendo? Ah, Tá esquisito. entendi. Tá bom, é. Me Obrigado, avisa. professor. Falou. Pode seguir? Por Renato, favor, pode obrigado. seguir? Por favor, obrigado. Ó, e aí vamos ver aqui, ó. Tá vendo que tem esse nomezinho aqui, ó? Agregados. O que são os agregados no nosso concreto? É a areia e a brita. Que nós vamos ver, passar a analisar agora a areia e a brita. Definição de agregados, né? Materiais granulosos, que podem ser naturais ou artificiais, divididos em partículas de formatos e tamanhos mais ou menos uniformes, cuja função é atuar como material inerte nas argamassas e concretos, aumentando o volume da mistura e reduzindo seu custo. Né? Que a pergunta é, se o cimento, ele com água, ele aumenta a resistência, por que então eu ponho areia e brita? Por quê? Para diminuir a necessidade de cimento. Porque se eu for usar só cimento, né, primeiro ia ter que ter uma outra teoria para desenvolver essas questões de usar só cimento. Mas a gente usa a areia e a brita, por quê? Porque podemos usar menos cimento e ficar mais econômico a estrutura. Tá? A areia e a brita, ela tem uma resistência mecânica parecida com o concreto, com o cimento. Então, o que ela é? Um material inerte, né? É um material inerte. Deixa eu pegar outra caneta aqui. É um material inerte, quer dizer, o que é inerte? Ele não reage quimicamente, ele não atrapalha a função do cimento. Né? Ele não atrapalha a resistência que o concreto precisa adquirir. Né? É um material inerte que a gente põe nas argamassas e concreto, aumentando o volume da mistura, né? Porque daí você faz mais com menos cimento e reduzindo o custo. Okay? Professor, é Oi. lógico que isso está associado também à quantidade que cada material pode receber, né? De brita, de areia e de cimento, Sim, né? perfeito. E tem as Perfeito. partes.
Isso você vai ver na U2S2, né? Nós vamos ver um pouco aqui que eu coloquei de intrometido, né? Eu coloquei aqui de... Mas daí eu coloquei, eu ia explicar tudo, mas eu vi que era que estava na U2S2, né? E a prova vai cair até hoje, né? Certo? A matéria da prova. Mas a prova vai ser tranquila, viu, pessoal? Não se preocupe. E aí tem o seguinte, e os agregados? Eles são divididos em naturais e artificiais. Os naturais não sofrem nenhum processo de beneficiamento, né? Eles não passam numa indústria, sofrem uma moagem, nada. Eles são encontrados na natureza, numa forma particulada, nas dimensões aplicáveis, e já são aplicados, né, na construção. São areia de rio e os seixos rolados, né? Com relação ao artificial, são os agregados, né, que sofrem algum processo de beneficiamento. Por exemplo, a britagem, né? As britas, elas passam nos britadores, né? São os britadores, elas passam e são quebradas, né? No tamanho, e vão sendo separadas no tamanho brita 1, brita 2, brita 3, pó de pedra, e vai embora. São os britadores, né? Ok? Então, nós temos os naturais, né? Eles são e artificiais. Aqui é a brita, né? A brita, após o processo de britagem, né? Que é um agregado artificial, e aqui está o seixo rolado do rio. Né? Por isso que ele é redondinho, né? Porque ele vai rolando com o rio e vai fazendo aquela forma arredondada nele. E aqui tem uma classificação dos agregados, essa tabela está na apostila, né? A classificação está aqui. Vamos lá. Tamanho dos grãos. Eles se dividem em graúdos e os miúdos. Os grãos nessa faixa, ó, 0,75 milímetros e menores 4,8 milímetros. Né? Tá na faixa de areia, né? Se bem que areia grossa, algumas entram aqui também, né? Quando tem uma areia muito grossa. E aqui seria mais, ó, pessoal, o pó de pedra, né? Pó de pedra que a gente usa também em algumas situações. Daí a massa específica, que é importante para a gente no traço. No traço. Então, os agregados leves têm uma massa específica menor que 1.000, os médios entre 1.000 e 2.000 e o pesado entre 2.000, maior que 2.000. Para que eu vou usar isso? Aqui tá. Você quer fazer, você precisa de um concreto leve, porque você vai fazer uma reforma num apartamento do 3º andar, não sei o quê, né? É um prédio meio antigo, você vai fazer um concreto leve. Então, você vai usar um agregado leve na composição do seu concreto, para ficar mais leve. Tá? E assim por diante. Seria a sinazita, professor? Aquela argila expandida? Sim. Seria um exemplo, seria esse. Você usar a argila expandida como agregado. Perfeito, senhor. Quem falou foi o... Rodrigo. Mais 100 pontos para você na nota, vou lançar. Ah, beleza. Rodrigo Rezende. Tá bom, falou.
Esse cenzinho falta, hein? De repente, no final. Mas estamos juntos aí. E quanto à origem, né? A classificação. Natural, artificial, industrializado e reciclado. Então, são essas classificações. Graúdo ou miúdo, né? Graúdo ou miúdo, leve, médio ou pesado, natural, artificial, industrializado e reciclado. Dizem que vamos ver se eu lembro certo, que o agregado do estádio do Corinthians veio do entulho do Palmeiras. Ouvi dizer isso, que foi reciclado. Dizem não, acho que foi, mas também não tem problema, né? As areias, né? Essas areias, aí você vai usar areia. Então, concreto não vai areia, então você vai usar areia. A areia obtida, como é que ela aparece na natureza, areia, pessoal? Pela desagregação de rochas, né? Com o tempo, a intempérie, a chuva, o sol, a rolagem pelo vento e assim vai embora, as areias vão surgindo, vão se formando. É assim que forma areia, né? Que tem tamanho de grãos variados, né? Pode ser classificados pela granulometria, né? E o que é areia grossa, areia média e areia fina. Você vai fazer uma argamassa para deixar bem uma parede bem perfeitinha. Na tua argamassa você prefere pôr fina, porque não vai aparecer tanta imperfeição depois. E vamos embora. Ela dá essa areia, né? A areia, ela deve ser o quê? Está acontecendo aqui. Ela deve ser isenta de sais, óleos, graxas, materiais orgânicos, barro, detritos e outros, pessoal. Você lembra um prédio que caiu no Rio de Janeiro já faz uma década? Pô, no concreto estava cheio de concha do mar. Quer dizer, o cara pegou a areia da praia. E não pode, que cai a resistência. Não devem ser usadas a areia da praia por conter sal, desculpa. Sol também, né? E a areia com matéria orgânica, pois elas provocam trinca nas argamassas e prejudicam a reação química de cura do cimento. Então, muito cuidado, arquiteto, com a areia da obra, principalmente no litoral. Utiliza-se nesse caso, né? Que é o mais tradicional, é a areia retirada do rio. E rio, né? Que ele fala, o porto de areia. Quando você vai fazer uma obra grande, é interessante saber de onde vem a areia. Porque daí você vai comprar areia e ele fala, olha, essa areia está vindo de um porto lá em Campos do Jordão, em Jacareí, e assim por diante. Isso é bom saber para você ficar como responsável da obra, ficar tranquilo, né? Vamos lá, o que é isso aqui? Ó? A areia grossa, né? Meio óbvio, grãos grandes e angulosos. Ela deve ser limpa e quando você esfrega com a mão, ela tem que ter aquele barulho. Ser sonora, né? Não fazer poeira e nem sujar a sua mão. Você vai ver que você faz assim na areia, ela não pode, porque se ela sujar a tua mão, ela tem terra, tem barro, tem solo. Deve-se também observar a umidade, né?
pois quanto maior a umidade, menor será o seu peso específico. Esse tema umidade da areia, eu vou tratar no final dessa aula aqui, né? No final da aula eu vou falar sobre a umidade da areia, os cuidados que tem que ter. E aí nós vamos entrar no agregado graúdo. São materiais de diâmetro superior a 4,8 milímetros. E os principais são seixos rolados, pedras britadas, argilas expandidas. Rodrigo que falou? Foi, né? É. E escória de alto forno. E vamos lá. Em agregado ainda, ó. Se for maior de 1 metro, a dimensão, o diâmetro, a gente chama de bloco de pedra. Maior que 25 centímetros é aquele popular matacão, né? Muito falado na obra Matacão. Fui fazer ali uma fundação, encontrei vários. O terreno tinha muito matacão, né? Ele foi escavar e apareceu um monte de matacão. A pedra, né? Entre 7,6 e 25, e a brita, que é de 4,8 a 76. E aqui são as britas, né? Os diversos tamanhos de brita que existem aqui. Tá? Brita e algumas areias aqui também, né? Então, qual que é a origem das britas, pessoal? Provém da desagregação das rochas em britadores. Será que, só, desculpa interromper, tem 12 alunos, a última aula tinha sala quase cheia, será que não estão conseguindo entrar? Estão sabendo de alguma coisa? O pessoal deve ter esquecido, professor, porque, pelo menos no nosso grupo do 7º semestre, foi avisado, assim, quem não entrou é porque ou não pôde mesmo, alguma coisa do tipo. Não, porque a Stephanie acabou de me mandar uma foto mostrando aquela das datas, né? Mas foi avisado, inclusive pela coordenação, que teríamos aula toda semana. Na aula passada o senhor falou realmente que ia ter aula todas as quartas-feiras. Olha, professor, talvez seja por conta da internet, viu? Porque como tá todo mundo em casa, a internet tá uma bosta, geralmente. Pelo menos a minha tava. Entendi. É que essa aula também é DIB, né? Ela era quinzenal, mas como a gente tá nessa condição, precisou ser semanal, acho que para dar tempo do conteúdo, né? O pessoal pode estar realmente se confundindo. Mas foi avisado muito, não só por mim, né? Porque a Stephanie não está online aqui, não estou vendo. Ela postou isso, né? Eu acho que para mostrar que hoje não teria aula. Hoje é dia 8, né? Tá vendo? Por isso que é até importante se tiver um grupo a gente tá dentro, porque a troca de informação fica mais fácil, né? A gente avisou no nosso grupo que tá rolando aula, né? Às vezes, se tivesse nesse outro grupo da matéria, a gente teria avisado também. O ideal é ter um grupo só, né? Essa é a ideia que me passou, né? Que me passaram. Eu acho que só não chegou pra gente. Eu acho que a ideia é essa. Eu acho que só faltou a informação para ou passar o link, alguma coisa do tipo. Só isso. Ó.
não tem que mandar link, né? O link já está no Ava, né? O pessoal está postando aqui que... E alguém assistiu essa aula de hoje? Está rolando. A aula, né? Nós pegamos o link da aula lá no Ava, unidade 1. Seção 1. Depois o pessoal vai ter que assistir a aula gravada, né? O pessoal está desesperado aqui. Se alguém de vocês está nesse grupo aqui, Sistemas Estruturais 1? Eu acredito que não, professor. Eu, Alessandro, professor, eu tô. Tá. Eu tô nesse estruturado 1. Tá bom. Vamos continuar nós aqui, né? Até porque não é apenas eu que estou dando dessa forma, né? Os outros professores também dão. Então, todo mundo sabe como é que é para entrar na aula. O importante é a nossa prova, a gente está junto na prova. Não se sintam abandonados. Estamos juntos, tá, pessoal? Vamos lá. Vamos continuar, professor. Vamos lá. Então, ela tem essa dimensão variável. São normalmente utilizadas para concreto, né? Podendo ser obtidas a partir de pedras graníticas ou calcárias, né? As britas calcárias têm maior dureza e normalmente dão melhor preço, né? Então, a brita calcária, né? A brita que vem do granito, né? Que, por sinal, o granito é uma rocha intrusiva plutônica, né? Ele é feito a partir do magma no interior da Terra. Seria basalto, professor? Não, basalto não. Basalto é uma rocha extrusiva, né? Basalto ele é feito pela lava na superfície da Terra. Tá. Mas tem também, viu? Tem também brita feito de basalto também. É que a granítica, né, é a mais comum. Beleza. Para o concreto armado, a escolha da granulometria baseia. Que tamanho de brita eu vou escolher? Na verdade, ele está querendo falar isso aqui. Que brita eu vou escolher? Então, depende também de uma série de coisas. Mas o tamanho da brita não deve exceder 1/3 da menor dimensão da peça a concretar, né? Você não pode pôr brita muito grande, senão ela vai começar a impedir que o concreto ocupe todos os nichos da forma, né? E as mais utilizadas são a brita 1 e 2, que são as menores, né? Aqui, a classificação das britas, né? Brita 0, brita 1, né? De 9,5 a 19, brita 2, de 19 milímetros a 25, e é nessa faixa que são as mais utilizadas. A escolha do agregado deve sempre levar em consideração o tipo de concreto que se quer produzir. Eu já dei esse exemplo. Se estamos buscando elaborar
um concreto pesado, para que às vezes você vai fazer uma base de equipamento, né? Industrial. Então, ele tem que ser um concreto pesado para ele não se mexer. Então, você vai usar o quê? Um agregado de elevada massa específica. A massa específica é maior que 2.000 kg por metro cúbico. Por exemplo, a hematita, né? Por outro lado, se você busca produzir um concreto leve, né, vamos usar um agregado de baixa massa específica, com a massa específica menor que 1.000 kg por metro cúbico. Por exemplo, né, a argila expandida. Aqui há uma granulometria das britas, né? Como é que você faz, né? Você vai jogando em peneiras, né? Tem os equipamentos que tem as peneiras, né, pessoal? Que fica... Tem até, se alguém tiver interesse em ver ali no laboratório de materiais de construção civil, tem essa peneira, né? Que você joga, por exemplo, a brita ou areia, ele começa a trepidar e vai peneirando o material. Fica o material retido em cada granulometria aqui. O material vai sendo retido nas diversas peneiras que são empilhadas uma sobre a outra, nesse vibrador. Naquele vibrador, tá? Então, pessoal, isso é a granulometria. Os diversos tamanhos dos agregados que você faz passar. Para classificá-los, você passa numa peneira, né? Devidamente normatizada pelas normas da BNT e separa e faz a separação, né, das dimensões que nós dos tamanhos dos agregados que nós chamamos de granulometria. Aqui nós temos a série normal, né, e uma série intermediária, se for necessário, assim. E para cada ensaio de granulometria, nós usamos essas quantidades mínimas de material a ser ensaiado. Quer pegar esses diâmetros máximos, você vai ter que usar 10 quilos no seu ensaio. E quais nós vimos as qualidades das areias, né? Nós vimos aquelas qualidades da areia, que não pode ser da praia, não pode ter solo, tem que ser friável, na hora que você faz assim tem que fazer barulho. E quais são as qualidades das britas? Basicamente algumas, né, também. A ausência de matéria orgânica, argila e sais. Tem que ter por isso que existem as específicas rochas para você fazer a brita, porque a gente já sabe, por exemplo, que o granito vai ter a resistência, no mínimo a mesma resistência à compressão requerida do concreto, né? Durabilidade, ele deve resistir, né, o agregado às intempéries e às condições adversas, quaisquer que sejam. Serem angulosas e pontiagudas, né? Para quê? Para melhor aderência com o cimento, né? Estamos falando das britas, tá? Britas. Aí vamos falar um pouco sobre traço. Já tinha colocado mesmo, né? Está no O2S2, mas vamos falar um pouquinho. O traço, ele indica o quê? Traço, né?
Não sei se vocês já ouviram falar de o traço da argamassa, o traço do concreto. Né? O que é? É a indicação da quantidade dos materiais que constituem as argamassas e o concreto. Quantas vezes você vai na obra e você observa os operários da construção pegando uma lata de areia, daí põe uma lata de pedra, daí ele pega uma lata de água. Essas quantidades, eles estão preparando o traço daquele concreto. Né? Eles transformam, ou vocês transformam, arquiteto, se bem que eles sabem transformar de cabeça em lata, né? O pessoal da obra já tem esse conhecimento. Então, na hora que ele já sabe, eu vou pôr 3 latas de areia, 2 de brita, um saco de cimento, e 2 latas de água, por exemplo. Isso é o traço, né? Que a gente coloca no projeto e ele na obra já sabe converter. Os traços, eles podem ser em volume, né? É volume, tantos metros cúbicos ou tantos litros, né? Para cada 1 metro cúbico de concreto. Em volume só da areia, da brita e da água, e o cimento em massa. Pega 10 quilos de cimento. Né? Ou então, em saco de cimento já. Tá? O traço em massa, de todos os materiais ainda, ou tudo em quilo, né? Tudo em quilos. Daí teria que ter uma balança, né? Provavelmente lá. Certo? E aí tem, por exemplo, aqui, ó. É a quantidade de cimento, a quantidade... deixa eu apagar ali. A quantidade de cimento que ele está aqui, ó, em percentual. 15% em cimento, a água, 8% em água, areia, 34% em areia e a pedra, que é o graúdo, 43%. Esse percentual é o traço. E lógico que nós vamos calcular na próxima aula. E aqui, aquilo que nós... foi o Rodrigo, acho que perguntou também, ou o Marcelo, qual que é a resistência do concreto? Aumenta um pouquinho depois de 28 dias. Também não vou deixar de negar isso aí. Mas a gente calcula... Foi você, né, Marcelo? Então, perguntei sobre o tempo de... Fala. Eu tinha perguntado sobre isso, sobre o tempo de cura. Então você ganhou mais 100 também. Aí... Isso é nóis, né? Vamos lá. Então, com 28 dias aqui, ele atinge a resistência de projeto. Né? Com o passar mais algum tempo, ele aumenta ainda, mas nós não calculamos com esse aumento. Nós calculamos para 28 dias de cura do concreto. Atingido a maior resistência aos 28 dias. Oi. Isso para o CP2, né? Para o CP5, ele chega na resistência máxima mais ou menos até os 7 dias, né? O ARI, né? O CP5 ARI, ele atinge a resistência máxima aqui, ó, aos 7 dias, o ARI. Isso. Né? CP5 ARI, alta resistência inicial. Tá bom? Alô. E aí nós vamos ver a massa específica e a massa unitária. Para fazer... Por que estamos vendo isso? Está aparecendo aula de química? Né? Não é, porque na hora que você vai calcular o traço, você tem que saber isso daqui. Para a dosagem do concreto, é necessário o conhecimento do espaço que esses agregados ocupam.
incluindo os poros existentes entre as partículas, né? Porque você pega lá o agregado, você tem o agregado, daí você vai ter o cimento, né? A pasta de cimento, e vai ter a água, né? Então, você precisa saber os espaços, né, que eles ocupam na hora que você vai calcular o traço. E o que seria a massa unitária? É obtida a partir da divisão entre a massa do agregado contida em um volume determinado, dividido pelo volume considerando os vazios. O que é isso? Você vai lá, pega uma lata, por exemplo, enche de brita, você sabe o volume dessa lata e vai colocar na balança, vai colocar e ver a massa dessa. Então, a massa unitária, deixa eu fazer, eu acho que lá o Rho, né? Eu apaguei tudo. Né? Então, você vai fazer lá. Você sabe o volume, né? Sabe a massa. Né? Você vai fazer o Rho unitário, dividindo o quê? A massa pelo volume. Esse é o volume unitário. Aqui, pessoal, você vai considerar os vazios. Você vai simplesmente encher ela de brita, por exemplo. Você vai, por exemplo, encher ela de brita. Né? Já a massa específica, né, é obtida pela divisão da massa e o volume de sólidos de uma amostra. Por exemplo, nós falamos que o granito, quando ele passa pela britagem, ele vira brita. Então, quando você pega os diversos grãos de brita, você acha a massa específica. Agora, se você pegar a rocha lá, o granito em rocha, um bloco dele, um bloco de granito lá que você tirou da mina, você pega o volume dele, o volume e a massa dele, esse é a massa específica. Entendeu a diferença? Aqui não considera o vazio. Aqui não considera o vazio. E aqui você considera o vazio. Porque aqui ela está quebrada em pedacinhos, né? Em fragmentos de rocha. E aqui ela é um bloco inteiro. Então, a massa específica é a massa só do granito. Vamos ver se tem alguma coisa... dá para entender aqui, ó. Aqui é a massa específica, né? Então, ela é dividida. Aqui é gama, tá? Então, aqui eu uso muito o Rho em outras áreas aí. Aqui ele está usando... Aí, aliás, eu uso gama para peso específico. E aqui está usando para massa específica. Na apostila nossa, no livro nosso. Então, o gama, aqui ele é a massa do grão pelo volume do grão. É o que eu falei. Você vai lá e pega um bloco inteiro. Tá? Então, você divide o volume pela massa dele. E as unidades são essas: quilograma por metro cúbico, grama por centímetro cúbico, quilograma por decímetro cúbico. Tá aqui, tá vendo? É tudo junto nessa representação aqui. E a massa unitária, segundo tudo, pessoal, outra coisa, tudo tem norma ABNT. Você foi lá contratado para acompanhar a qualidade de uma obra lá, porque o cliente é exigente. Tem tudo norma para você acompanhar a qualidade.
Massa unitária segundo a NBR 7810. Aqui nós já vimos. É a massa que você pôs, ó, tudo separado, ó. Ele leva em conta os espaços vazios. Você pôs na lata, pesou e dividiu pelo volume. Essa é a massa unitária. Um estudo sobre composição granulométrica. Né? Deixa eu só ver aqui um pouquinho. Sim, como é que estamos aqui? Muita reclamação. Vamos lá. O estudo da granulometria, né, é fundamental por diversos aspectos, que envolve o custo e a trabalhabilidade da argamassa. Né? Que você tem alguns tamanhos de brita mais caros que outros. Né? Então, você não vai pôr uma brita, porque algumas britas elas pedem mais água que outra. Né? Quanto menor, ela precisa pôr mais água. Vamos lá. Utilizar areias muito grossas resultam em concretos com baixa, meio óbvio, né? Trabalhabilidade e superfícies ásperas. Vocês, arquitetos, né? Pode, de repente, você quer uma parede mais áspera, né? Aplicações de areia muito finas, por sua vez, resultam em maiores consumos de água e cimento, não sendo econômica. Pessoal, só um cuidado. Se vem para usar areia média num traço, não mude. Ah, sobrou areia fina numa outra obra. Vou lá buscar, vou mandar o caminhão trazer. Não troque, porque você vai mudar o traço. Você vai precisar pôr mais água, porque a areia fina ela precisa de mais água. Porque a areia fina, vou fazer um desenho aqui em cima, meio... Cadê? Ah, me perdi. Ela é fininha, então ela tem... Os grãos de areia, elas têm mais superfície do que um grão maior. Então, ele vai absorver mais água, a areia fina, e vai tirar a água que vai servir para hidratar o seu concreto, curar e pegar aquela resistência dos 28 dias. Então, você vai mexer no traço. Então, você precisa analisar um novo traço, uma nova quantidade de água. Por outro lado, né, utilizar os agregados com granulometrias contínuas, ou seja, com grãos de variados tamanhos, produz misturas. Quando você faz grãos variados, né, vários tamanhos, o concreto vai ser mais trabalhável e mais econômico. Como diz essa tabelinha aqui de vocês mesmos, né? Olha, contínuo e bem graduado. Olha, os espaços aqui, ó, eles são mínimos, então você vai gastar menos cimento. Né? Então você vai gastar menos cimento sem perder resistência. Sem perder a resistência. Não é que vai gastar menos cimento comprometendo alguma coisa, não. E quando você colocou brita grande, muito grande, misturado com pequenas, daí forma esses espaços, porque a grande não deixa a pequena entrar aqui. Então, o que entra aqui? A pasta de cimento. Então, aqui vai ter uma resistência maior, né? Ela é descontínua e favorece a resistência. Mas você gastou também mais cimento. E a uniforme, pessoal? A uniforme, a gente pensa que fazendo tudo, a brita, tudo do mesmo tamanho vai ser bom. Mas não vai, por quê? Além de aumentar o consumo do cimento, né?
porque as rochas não se encaixam como você vê a de cima, as pequenas entram nesses espaços. Aqui não tem a pequena para preencher, né? Então vai ficar esses espaços aqui. Então você vai aumentar também o teu consumo de cimento, certo? Ok? Alguém quer falar? Posso seguir? Ah, e aqui, pessoal, essas curvas é o tamanho da brita, né? Tá vendo? Quando é contínuo, a amostra sai num tamanho e vai aumentando para outro tamanho na porcentagem continuamente, né? Aqui é a porcentagem acumulada. E na descontínua, chega uma hora, pessoal, aqui não tem um tamanho específico, então não varia a dimensão e daí volta a sumir. E na uniforme só tem um tamanho só, ó, só tem um tamanho só. Né? Esse é o gráfico, né? Certo? Aqui a contínua, né? A rosa é essa daqui, e a vermelha é essa daqui, e a azul é essa daqui. Aí nós chegamos na umidade que eu falei, né? Outro aspecto importante dos agregados é o teor de umidade, é quanto tem de água nele. Né? Saber a quantidade de água e o conceito de inchamento. Então, quando você seca em estufa, a tua areia não tem nada. Né? Quando você seca ela no ar, né? Ela tem uma absorção de água. E quando a superfície tem lá, você põe a mão em cima, né? Aqui está areia, você vai lá, põe a mão, você tem uma sensação de seca, mas ela por dentro ela está úmida, molhada. Né? Então é a situação da umidade natural da areia. A superfície fica seca, mas internamente ela está molhada. Né? E a úmida, quanto maior a água, ela já começa a surgir uma lâmina d'água em cima do recipiente. Os agregados sem nenhuma umidade tendem a absorver a água utilizada, né? Nós já falamos lá. Né? O agregado puxa água para ele também. Por isso que você faz o cálculo. Fazendo com que a água não seja suficiente para hidratar as partículas de cimento, né? Quando você tem pouca umidade. Os agregados estão na situação saturado-úmida, ou seja, tem mais água do que precisa, pode acontecer de diminuir a resistência do seu elemento estrutural. Né? Você tem mais água, o teu agregado está muito úmido, né? Ele veio do porto de areia com muita umidade, e aí essa umidade já vai atrapalhar o teu traço, naquela quantidade que você calculou. Para determinar o teor de umidade, W, utiliza-se o método da estufa, na qual a massa do agregado é quantificada. Né? Você vai lá, põe a massa, você pesa, né? Você pesa, daí você leva aonde? Na estufa. E daí você faz o quê? Depois de 24 horas,
a uma temperatura de 105 graus, né? Que está errado, é 105. Ó, aqui é 105, não é 1005, não. Deve estar na apostila, depois eu vou ver. Não é 1005 graus. O que acontece? A areia seca. Daí você vai lá e pesa ela também. Tá? E como é que você vai calcular? A umidade vai ser o quê? A massa da areia molhada, né? Dividido pela massa da areia seca. Né? Aqui, ó. Na obra, pessoal, vocês sempre vão adquirir areia. Alguns já compraram, talvez, aí. Ou vai lá, faz uma reforma em casa, vai lá comprar na Sodimac areia. Ah, preciso de 2 metros cúbicos de areia. Daí você pensa que você comprou 2 metros cúbicos, né? Muitas vezes chega. Mas caso você compre areia molhada, úmida, você vê muitas vezes o caminhão na rua de areia soltando aquela água, né? Você pode estar comprando uma quantidade inferior ao necessário, pois a areia úmida apresenta um volume maior do que na condição seca. Né? Isso acontece muito, muita atenção. Aqui, ó, areia seca, que está vendo a ilustração aqui, ó, ela está aqui, ó, a mesma areia. Se você põe uma umidade de 3%, ela aumenta o volume dela, que é o inchamento da areia. É o inchamento da areia. Se você passa para a umidade a 6%, ela aumenta o volume. Então, essas diferenças de volume pelo teor de umidade, a gente chama de inchamento da areia. Então, sempre é bom medir a umidade que você está recebendo da tua areia para saber se você não está comprando um pouco de água, muita água também. Né? Mas uma das coisas que o pessoal faz muito em obra é a chaleira. Nós temos um fogãozinho, né? Um fogãozinho. Você vai lá, pega a areia, põe numa frigideira, né? Põe 1 quilo de areia na frigideira e deixa secando. Quando ela estiver sequinha, amarela, você tira e pesa de novo. Daí você faz aquela continha e acha a umidade da areia. Na obra é assim, não é com estufa, não. Na obra é com a frigideira. Pessoal, então por hoje é só. Né? Alguém quer falar alguma coisa? Quer comentar alguma coisa? Na próxima aula faremos uma revisão das coisas que aprendemos, para vocês tirarem as dúvidas. E não nessa próxima, na outra, faremos a nossa prova online, na qual disponibilizarei a prova para vocês online, tá? E vocês terão 24 horas para postar a prova para mim. Tudo dentro do AVA. Então, dia 22 é a prova, certo? Dia 15, resumo, vai ter um bate-bola e depois, dia 22, a prova, é isso mesmo? A prova online com 24 horas para você fazer. Tá bom? Vai ter alguma atividade para entregar para a próxima aula? Para a próxima aula? Isso. Não. Eu até que teria colocado... Professor, quantas questões são da prova? A mesma descritiva, 10 então, questões? São 10 questões múltipla escolha e 2 descritivas com 1 semana para me entregar. É um estudo, né? Uma resenha, alguma coisa que nós vamos acertar. Tá bom?
Vamos, né? Eu acho que uma aula de amanhã... Obrigada. Tá bom, Kelly. Obrigado por ter entrado na aula. Deixa eu te falar. E aí vamos conversando. Qualquer coisa, nós vamos conversando com o WhatsApp aí, que também eu fiquei sabendo sobre essa prova agora. Né? Tá bom, pessoal? Posso encerrar a gravação? Pode. Professor, eu só tenho uma dúvida acerca dos exercícios anteriores que a gente fez. A gente tem algum tipo de devolutiva para saber se acertou, se errou, só para poder estudar também, já que são exercícios do livro, seria legal que a gente tivesse algum parâmetro para saber se foi assertivo, se não foi, enfim. Tá. Podemos discutir na próxima aula isso? Né? Podemos. Tá bom? Sim, combinado. Podemos, de repente, fazer todos os exercícios na próxima aula. Boa, Alisandra. Na próxima aula faremos todos esses exercícios novamente. Combinado. Valeu, obrigado. Valeu, obrigado. Professor. Oi. Professor. Eu vou encerrar a gravação, mas eu continuo aqui, tá? Ok. Professor. Fala.